E Rafael Diene, hoje a Band News, o jornal Band News Amazonas, traz em primeira mão a terceira pesquisa do Instituto Pontual para a tendência dos votos à Prefeitura de Manaus. Quem está conosco aqui é o presidente do Instituto, Eric Barbosa, para falar de números, não só de números, não da parte qualitativa, mas também, não só da parte quantitativa, mas também da qualitativa, porque também foi avaliado ali os bastidores, as informações que norteiam os números da pesquisa. Obrigada, Eric, por ter aceito o nosso convite de estar aqui conosco. Obrigado a Paula Litaif pelo convite para a gente vir aqui falar sobre números, que é o que a gente faz 24 horas, política e pesquisa de intenção de voto. Agradecer a todos os jornalistas aqui presentes e a todos os ouvintes que estão nos acompanhando. E nos últimos 6 meses, o Instituto Pontual tem feito o levantamento e de abril para julho, e a gente está falando de 3 meses, houve mudança no cenário político e a gente coloca a tendência. Daqui a pouco a gente vai falar os números dessas pesquisas, que é importante, Rafael, a gente registrar aqui, né, atendendo à legislação eleitoral. Nos últimos 3 meses, a gente vai lembrar aqui que o Instituto publicou no dia 18 de abril, a penúltima pesquisa, e hoje, 21 de julho, publica a última pesquisa. De lá para cá mudou o cenário. O que a gente vê é Davi Almeida estagnou, Amon Mandel caiu e Roberto Cidade avançou. É isso? Isso. O estudo da Pontual, publicado nesta manhã, ela foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sobre o número 04187/2024. São resultados de um estudo que nós realizamos em Manaus, de maneira presenciais, nos 63 bairros registrados na cidade. Ou seja, foram 1.066 entrevistas dentro de 63 bairros em 6 zonas de Manaus. O que o estudo traz? Primeiramente, é uma pequena mudança de cenário. Por quê? Porque no estudo que a gente divulgou hoje, a gente encontrou o atual prefeito de Manaus liderando a corrida à Prefeitura de Manaus com 29,8% das intenções de voto. O segundo colocado é Amon, com 25,2%, e o terceiro colocado, Roberto Cidade, com 12,8%. A partir do terceiro colocado, do quarto colocado em diante, que a gente já pega, são os candidatos abaixo de 9 pontos em Manaus. Alberto Neto hoje na quarta colocação com 8,5%, Marcelo Ramos na quinta colocação com 5,6% e a Maria do Carmo com 2,8%. O Instituto Pontual também acrescentou 2 nomes, que foi a da Natália Demes, que alcançou 0,9% do total dos entrevistados, e o Gilberto Vasconcelos, 0,6%. Do total da pesquisa, 10,1% dos eleitores entrevistados responderam que vão votar branco nulo e 3,7% não quiseram opinar e não se apresentaram como indecisos. O que nos mostra esse resultado das intenções de voto? Aqui a gente já mostra uma tendência, que é uma manutenção do atual prefeito de Manaus, primeiro colocado para a disputa, é natural, está no cargo, e a manutenção também do candidato Amon Mandel, como segundo colocado da eleição, o que já demonstra isso já desde o ano passado. Porém, uma das maiores discussões que estava norteando as semanas que antecederam essa, foi a questão da discussão do terceiro colocado da eleição. Então aqui você já nota que existe uma desidratação do candidato Alberto Neto, que cai para 8,5%, e uma crescente contínua do candidato Roberto Cidade, que alcança hoje na pesquisa 12,8%. Lembrando que essa pesquisa, Eric, que você cita, é a pesquisa estimulada, né? Essa estimulada, pesquisa, inclusive com fotos, né? Isso. Essa pesquisa da estimulada é aquela que o ouvinte que estiver nos acompanhando, muitas das vezes pode acontecer de ter sido abordado, responder uma pesquisa, e aí a gente faz uma simulação, a gente entrega um disco com fotos, fazendo uma simulação se ele estivesse na frente da urna. E se puder acrescentar um pouco mais de dados, a gente trouxe uma novidade na nossa pesquisa. A gente sabe que o período eleitoral ele é marcado por vários momentos, ou seja, nós temos hoje pré-candidatos. Olha, pelo que a gente conhece de bastidores aqui no Amazonas, não se estranhe se nomes que estão aqui virar vice de outros, sair da disputa. Então nós não temos ainda o quadro fechado. Mas a Pontual perguntou desse eleitor nos bairros de Manaus
se o voto dele, você já tomou uma decisão de votar nesse pré-candidato em questão? E do total da amostra, a gente tem 52,7% hoje dos eleitores manauaras que dizem que o seu voto ele já está certo. Ou seja, a eleição vai começar e ele não vai mudar. Mas olha o que é interessante. 35,7% respondeu que não está decidido em relação ao seu voto. E 11,6% não souberam opinar em relação a isso. Ou seja, nós temos de um lado 52,7% dos eleitores afirmando que já está certo em relação à decisão de seu voto e cerca de 47% dos eleitores que ainda não fecharam a questão sobre o candidato e que vão votar à Prefeitura de Manaus. O que pode ser decisivo para qualquer um dos candidatos que estão postos. Era exatamente isso que eu ia comentar, né? Qualquer candidatura que está posta ainda aí, pelo menos pré-candidatura no caso, né? Já cresce o olho para esse número de pessoas que estão indecisas, que não está certo, estou ainda analisando, vou entrar nesse período de eleições para escolher em quem vou votar. Agora, nesse período de 18 de abril deste ano até 21 de julho, e a gente vai lembrar que no dia 18 de abril a pesquisa foi registrada sob o número 09521/2024, Amon Mandel, ele estava com 29,3%, né? Isso. É isso? E agora ele está com 25,2%. Dentre os 4 candidatos, ele foi o que mais perdeu, o que mais caiu na tendência de votos, na tendência de votação, da possível votação do eleitor. Teria como o senhor dizer o motivo pelo qual parece que existem características que norteiam essa mudança do eleitor? Sim. Agora eu preciso entrar um pouco de maneira técnica, né, e explicando nas melhores palavras para os nossos ouvintes o que acontece durante esse período. Quanto mais você se aproxima do início da eleição, mais a cabeça do eleitor vai entrando nessa eleição. Ou seja, eu acordo de manhã, saio para trabalhar, vou estudar e a eleição é algo que eu sei que vai acontecer, mas eu ainda não tenho parado para analisar. Ou seja, o nível de influência de informação para uma tomada de decisão do eleitor, ela acontece de maneira contínua. Quanto mais se aproxima da eleição, mais ele começa a analisar e decidir. Quando foi no mês de abril, a gente encontrou a liderança da eleição com o deputado federal Amon. E agora a gente vê uma reversão do quadro. A gente vê o atual prefeito de Manaus subindo dentro da margem de erro para alcançar a liderança na casa dos 29 pontos e o deputado federal Amon caindo para a casa dos 25. O que significa isso? Primeiro, a eleição ela é marcada por muitos movimentos que podem alterar isso. Mas uma das principais análises que a gente que acompanha a eleição precisa entender que está acontecendo em Manaus é que o processo eleitoral ele foi adiantado. Se você pegar as outras eleições da Prefeitura de Manaus, no mês de julho a gente estava discutindo as pernadas, as trocas, o que for, e agora não. A entrada do Roberto Cidade foi algo que impactou muito na eleição. Por quê? Porque até então você tinha uma eleição que há um ano estava polarizada entre 2 candidaturas, que era Davi e Amon, e você tem um candidato que se organizou de maneira antecedente e começou a entrar muito forte na campanha, que é o candidato Roberto Cidade. Ou seja, esse processo eleitoral ele foi adiantado. Quando se percebeu que o Roberto Cidade entrou na campanha de maneira muito forte, logicamente o atual prefeito de Manaus também teve que dar um play um pouco antes também na sua eleição. Ou seja, você tem 2 candidaturas que hoje, dentre todas as candidaturas, são as candidaturas mais organizadas, com o time na rua já trabalhando, e quem não está com estruturas tende a sofrer um pouco desse desgaste. Por quê? A eleição de Manaus ela é influenciada por equipe de campo, mídia social, reunião, corpo a corpo. Então, todos esses fatores eles são pertinentes a gente entender toda e qualquer mudança dentro dos números que deva acontecer. O que nós temos em Manaus hoje nós temos o atual prefeito de Manaus se consolidando na primeira posição, na casa de 29%. O candidato Amon com 25 pontos, ou seja, você vê uma desidratação de 4 pontos comparado ao período de abril, e você vê uma crescente do candidato Roberto Cidade, que partiu de 4 pontos alguma coisa, partiu para 7, partiu para 8, para 9 e agora chega em 12,8. Com o dado que a gente coletou sobre a nível de decisão dos eleitores, nós temos 47% dos eleitores dizendo, olha, eu ainda não decidi o meu candidato. E até o próprio ouvinte que está nos escutando também deve ter uma grande parte, de metade está dizendo assim, eu também vou analisar. Então, isso reflete muito bem hoje a explicação do porquê dessa mudança de quadro e que podemos esperar novos capítulos
dessa eleição. E, Eric, aproveitando essa informação aí dos 29,8% do atual prefeito e 25,2% do Amon Mandel, em abril, na pesquisa de abril, havia ali um empate técnico, considerando os 3 pontos percentuais de margem de erro. Hoje, ainda é possível falar isso, considerando essa diferença e essa queda do Amon Mandel e do prefeito? Não. Hoje a liderança do prefeito ela se dá acima da margem de erro de 3 pontos percentuais. E também um ponto interessante para a gente falar... Então não existe mais empate técnico? Não, hoje já existe a liderança do atual prefeito de Manaus. Nós estamos no dia 22 de julho. Nós vamos entrar agora no próximo mês na questão das convenções. De maneira qualitativa, estudos qualitativos internos que a gente tem feito, eu posso adiantar para vocês, com baseado em números, que nós vamos ter mudança. Algumas mudanças nos números nos próximos meses, principalmente no mês de agosto. Por quê? Porque a eleição ela começa de um jeito. Se você tem todas essas candidaturas estruturadas no mesmo nível, ela tende a ser uma disputa muito acirrada. Imagina que você pega um lutador de boxe profissional com outro lutador de boxe profissional, com uma luva muito boa, com suplementos muito bons, com estrutura de treino muito bom. Dá uma luta acirrada. Então, dentre os 3 candidatos, Davi Almeida, Amon e Roberto Cidade, nós temos que considerar que os fatores de estrutura de campanha deverão influenciar muito significativamente nas próximas semanas a partir do mês de agosto. E os debates? Pois é. O eleitor, dentro da sua especificidade de cada candidato, ele tem um tipo de consumo hoje. Os debates eleitorais geralmente não conseguem produzir muitos números. Por quê? Manaus ela tem um certo time para acontecer as coisas. Você começa depois das convenções, tu tem um tiro de partida. Atual, para você ter uma ideia, a gente não coletou o dado de segundo turno. A gente vai esperar para ver como é que as coisas ficam realmente depois das convenções partidárias. Depois que haver as convenções, você vai ter o tiro de partida da eleição. E a gente tem que monitorar principalmente os dados dos 3 primeiros colocados da pesquisa para ver o que muda até a convenção partidária. E aí pergunta que não quer calar, quem sai, quem vira vice de quem entra na disputa, porque do quadro atual que está até aí, a gente vai ter um início de eleição um pouco diferente do que a gente está pegando agora. E aí você vai ter aí pelo menos 15 dias de campanha, que o pessoal vai estar com um bloco na rua, trabalhando a eleição, e a gente com certeza, dificilmente vamos ter os mesmos números que nós estamos vendo hoje. Até porque essa mudança que você cita também, né, de pré-candidaturas deixarem de existir para compor outra candidatura, isso também vai mudar completamente a questão dos números, né? Um dos dados que a gente pode levar à discussão, principalmente hoje, é a questão do posicionamento da direita e da esquerda. Na época da Dilma, a gente teve um fenômeno muito forte dos outsiders. A criminalização da política, o desgaste com a política, então todo mundo queria aquele que não era político. Quando o Bolsonaro foi eleito, o Bolsonaro foi eleito dentro do sentimento do não político, dizendo não a tudo aquilo que representava aquela política tradicional que se conhecia. Só que agora esse mesmo eleitor, ele está como se estivesse depois de uma ressaca. Ele olhou para a direita e disse, puxa vida, não foi o que eu pensava. Olhou para a esquerda e disse, puxa vida, não é o que eu pensava. Esse eleitor não consegue identificar bem o centro. Então, o nível de desilusão hoje do eleitor manauara, eu acredito que nas demais capitais do Brasil, ela está num nível tão grande que a gente está no nível do desinteresse em relação à política. E isso é algo a ser levado em consideração. Por quê? Porque, diferentemente, por exemplo, dos Estados Unidos, aqui nós temos eleições obrigatórias. O eleitor, ele tem que ir votar. E em Manaus, a gente sempre precisa observar os últimos 15 dias da eleição, do primeiro turno. Porque é onde um determinado grupo de eleitores se movimenta. É o eleitor mais conservador, mais desconfiado. É aquele eleitor que tem que deixar para decidir ali no momento final. E considerando também que cada vez mais, se você pegar os dados das pesquisas de agora para os dados do começo do ano, você vê que a polarização entre o candidato Davi Almeida e Amon Mandel está caindo. A gente tinha uma polarização antes fechada acima de 60% em Manaus. E hoje você vê que essa mesma polarização, ela está alcançando ali o dado de 50 e poucos por cento. Ou seja, quanto mais diminui essa polarização entre Davi e Amon, abre espaço para outras opções. Eu queria que o senhor comentasse também a questão da rejeição dos candidatos nessa pesquisa. Os mesmos candidatos que foram testados na pesquisa do dado da intenção de votos, a gente testou para
rejeição. O que é a rejeição? É quando você aborda o eleitor, apresenta para ele a cartela de disco e pergunta, olha, dessas opções, em quem você não votaria de jeito nenhum? De acordo com o nosso resultado, o candidato Marcelo Ramos ele é o mais rejeitado hoje em Manaus. Ele alcança 23,2% das intenções de voto. O candidato Davi Almeida é o segundo colocado, com 22,3%. O candidato Amon alcança a terceira colocação em rejeição, com 9,8%. Alberto Neto, com 7,9%, é o quarto colocado. E o quinto colocado é o candidato Gilberto Vasconcelos, com 7,3%. Aí você tem, a partir da sexta colocação, o candidato Roberto Cidade, com 6,9%. Natália Demes com 5,9% e 2,3% a candidata Maria do Carmo. O dado da rejeição ele é muito interessante, porque você imagina que nós estamos numa sala com 5 pessoas, e quando você diz que cerca de 20% não vota em você de jeito nenhum, significa que obrigatoriamente o teu campo de conquista de voto ele já diminui. Então, o dado da rejeição é um dado muito importante para a gente acompanhar, a considerar também a manutenção dos nomes na candidaturas, porque se você for analisar os números, você vê que existe uma relação, o do Marcelo Ramos está na campanha e a rejeição do Davi Almeida não ter crescido muito. Então, ou seja, a manutenção dos dois no cenário faz uma situação favorável, por exemplo, ao atual prefeito de Manaus quanto à sua rejeição. Mas se Marcelo Ramos sai da disputa, vira vice de alguém ou vira vice do prefeito, então são esses números da rejeição que precisam ser acompanhados, porque impacta justamente nisso, no dado da rejeição, que é um dado importantíssimo para o candidato que quer crescer na eleição. Éric, eu queria que você pudesse comentar rapidinho para a gente, que a gente tem um minuto, um pouco mais, o Rafael permitir aqui, sobre o perfil do eleitor. Desses aqui, desses candidatos, quais perfis de eleitor estão certos daquele voto? A gente está percebendo aqui, no caso do Amon Mandel, é o que tem mais volatilidade de voto pelos últimos 3 meses, segundo as pesquisas da Pontual. Qual é o perfil de eleitor de determinado candidato que diz assim, não, esse daqui eu voto, não abri mão? Qual é? É do Davi? É do Amon? Ou é do Roberto Cidade? O candidato Davi Almeida tem sido o candidato que tem melhor mantido as suas intenções de voto, tem crescido. Por quê? Porque tem um dado também paralelo a isso, que é dado a sua gestão. Se você fizer uma pesquisa em Manaus hoje sobre a avaliação da gestão do candidato Davi, ele tem um número satisfatório de ótimo e bom e tem um número alto de regular. Quem é esse regular da avaliação de uma gestão? É o candidato que não reprovou, mas também não aprovou. Então, quando você tem o atual prefeito de Manaus, você começa a ver, eu não vou votar nele, mas eu vou escolher as demais outras opções. E o que acontece hoje na eleição? É que, a começo, depois que se lançou novas candidaturas, esse mesmo eleitor que tinha decidido, por exemplo, o Amon, olhando, essa é a opção de eu votar no candidato que não está aí. Então, ele começa a ver outras opções. Entendi. E a gente começa a entender isso muito forte, a maneira de crescimento dos dados desses candidatos que estão em terceiro e quarto colocado. O que nos chama muita atenção foi a queda do candidato Alberto Neto. Se você pegar o candidato Alberto Neto, todo mundo discutia que o candidato bolsonarista iria crescer muito agora nesse momento da eleição. E não está acontecendo isso. Não colou, né? Não. O candidato Roberto Cidade tem crescido muito e a gente consegue ver ali uma configuração de manutenção do quadro entre Davi Almeida e Amon Mandel, primeiro e segundo colocado da pesquisa. Muito bem, 10 horas e 1 minuto, a gente está chegando ao fim aqui do programa de hoje, demos uma esticadinha, mas o Band News Station já está no ar, com notícias do Brasil e do mundo, a gente tem que devolver para a rede, agradecendo, claro, Éric Barbosa, pontual com a gente aqui, muito obrigado pela sua participação, pela gentileza de estar conosco. Obrigado a todos. Obrigada.